Olá. Hoje a gente vai mergulhar no material de estudo que, olha, à primeira vista parece até básico. Adjetivos em inglês. Adjetivos em inglês, exato. Mas eu queria começar com um pequeno quebra-cabeça. Um tempo atrás, eu li uma frase escrita por alguém aprendendo inglês que soava, estranha. Estranha como? Eu não sabia explicar o porquê, mas soava muito errada. A frase era: "The alone boy walked home." O garoto sozinho. Ah, entendi. Em português, funciona perfeitamente. Pois é, mas em inglês alguma coisa não encaixa. E as fontes que a gente recebeu hoje finalmente me deram a resposta. Então, a nossa missão aqui não é só decorar regra, sabe? É entender a lógica para desvendar mistérios como esse do Alone Boy. Essa é uma ótima forma de começar, porque captura a essência do que o material nos mostra. Muitos de nós aprendemos que adjetivos são, tipo, palavras que descrevem coisas. E paramos por aí. Sim, a definição de escola. Exato. Mas essa é só a pontinha do iceberg. Dominar os adjetivos é entender a arquitetura da frase em inglês. E o ponto de partida, que o material destaca e que é um alívio imenso para quem fala português, é uma regra de ouro. O adjetivo em inglês é invariável. Ah, essa é a melhor notícia que um estudante de inglês pode receber. Com certeza, ele não tem masculino, feminino, singular ou plural. A gente não precisa se preocupar com um carro novo, uma casa nova, carros novos, casas novas. Nada disso. Em inglês, é sempre new. A new car, a new house, new cars. Um adjetivo para governar todos eles. Isso, assim, simplifica tudo. Exatamente. O material usa exemplos como "The new professor is quite intelligent" e "intelligent people often". A palavra intelligent não se mexe. E isso nos leva a uma primeira grande sacada, que é: o inglês é uma língua que prioriza a simplicidade da forma das palavras, Certo. mas, para compensar essa simplicidade, ela joga toda a complexidade na Posição. onde a palavra está na frase. Onde a palavra está na frase é o que define quase tudo. Ah, então se a forma não muda, a posição é a chave. E isso deve ter tudo a ver com o meu mistério do Alone Boy. Tudo a ver. O material entra fundo nisso falando de dois usos principais, o atributivo e o predicativo. São os nomes meio técnicos, mas a ideia por trás é o que resolve o enigma. Exatamente. Vamos desvendar isso. O uso mais comum, aquele que todo mundo aprende primeiro, é o atributivo. Ok. É quando o adjetivo vem diretamente antes do substantivo que ele está modificando. Nos seus exemplos, new car, intelligent people. Certo. O material cita the young officer ou a tired old man. E aqui vem um insight fascinante das fontes. Pensar nesses adjetivos como um atalho da língua. Um atalho. Como assim? Dizer the silly story é uma forma muito mais econômica e, sabe, elegante de dizer the story which is silly. A língua está sempre buscando eficiência. Entendi. É uma forma de compactar a informação. Menos palavras para dizer a mesma coisa, o que faz todo sentido. Exato. Mas e quando o adjetivo não vem antes? Aí entra o outro tipo, o predicativo, certo? Isso. Os adjetivos predicativos vêm depois de um verbo de ligação, os famosos linking verbs. Como to be, sim. Isso. To be, seem, feel, smell, get, become. Eles ainda modificam o sujeito da frase, mas fazem isso, digamos, à distância, conectados pelo verbo. Certo. Os exemplos do material são muito claros. Mr. Price is handsome. Handsome modifica Mr. Price, mas está lá do outro lado do verbo is. Aham. Ou it suddenly got cold. Cold modifica it, conectado pelo verbo got. Ok, então, para simplificar, se o adjetivo está colado no substantivo, antes dele é atributivo. Isso. Se ele está do outro lado de um verbo como ser ou parecer, é predicativo. Essa é a lógica. É uma ótima maneira de resumir. E agora a gente consegue resolver o mistério. Finalmente. O material apresenta uma lista de adjetivos que, por razões históricas e de uso, só podem ser usados na posição predicativa. E adivinha qual palavra está nessa lista? Alone. Exatamente. Junto com outras como afraid, alive, aware, ill, sorry.
Você pode dizer the boy was alone, predicativo, mas nunca, The alone boy. nunca the alone boy, atributivo. Esse é o erro. A palavra simplesmente não funciona naquela posição. Saber dessa pequena lista já eleva o nível de precisão de qualquer um. Espera um pouco, então a palavra alone nunca jamais pode vir antes de um substantivo. Isso explica tantos erros que eu já ouvi. É um momento a rádio verdade. E o material fala do caso contrário. Palavras que só funcionam antes do substantivo. Sim, e é igualmente interessante. Existem adjetivos que são quase exclusivamente atributivos. As fontes citam atomic, northern, indoor, woolen. Fica muito estranho ouvir alguém dizer "this energy is atomic". É só esquisito. O natural é "this is atomic energy". Certo, mas aí você me deixou com uma dúvida. O material menciona que algumas dessas palavras mudam de forma se a gente força a barra. Indoor vira indoors. Sim, Por que isso acontece? Parece uma regra meio arbitrária. Existe alguma lógica ou é só algo para memorizar? or, ele é um adjetivo puro. An indoor cool. Isso. Já indoors é um advérbio de lugar. Let's go indoors. Quando a gente tenta usar indoor na posição predicativa, a língua meio que puxa a forma adverbial para preencher a lacuna, como em "The game will be played indoors". Entendi. Com woolen, que é de lã, a solução é outra. A língua prefere uma frase descritiva, como "This sweater is made of wool". Ah, tá. Não há uma regra única para tudo. É um misto de lógica e convenção. E é por isso que a exposição ao idioma é tão importante. Ok. A gente falou muito sobre adjetivos que dão qualidade. Bonito, velho, sozinho. Mas o material fala de outro universo de palavras que também são chamadas de adjetivos, só que a função parece totalmente diferente. Coisas como meu, este, três, alguns. Sim, Como isso tudo cabe na mesma caixa de adjetivos. essa é a próxima grande virada do nosso material. A gente entra na categoria dos adjetivos limitantes. O nome já diz tudo. A função deles não é descrever uma qualidade, mas sim limitar, especificar ou quantificar o substantivo. Certo. Eles respondem a perguntas como qual, de quem, quantos, e a lista é grande. O material aponta 9 tipos, mas em vez de fazer uma chamada de classe, que tal a gente agrupar e focar nas duplas que mais geram dúvidas? Por favor. Uma lista de 9 itens seria impossível de absorver. Agrupar parece uma ideia bem melhor. Certo. Vamos começar com a dupla da especificidade. Artigos, an, the, versus demonstrativos, this, that, this, that, those. Ok. Todos eles apontam para um substantivo, mas com níveis diferentes de precisão. I saw a car. Um carro qualquer, indefinido. Exato. I saw the car. O carro que nós já conhecemos. Perfeito. I saw this car. Este aqui, perto de mim. Isso. E I saw that car. Aquele lá, longe. Eles criam um foco, limitando as possibilidades. Exatamente. Todos eles ajudam a gente a saber de qual substantivo estamos falando, com mais ou menos precisão. Qual seria a segunda dupla? Que tal quantidade versus sequência? De um lado temos os cardinais, 1, 2, 80, que dão uma quantidade exata. Certo. Do outro, os ordinais, first, second, 50th, que dão a posição numa fila. Ambos limitam o substantivo, mas de maneiras diferentes. 3 chapters me diz a quantidade. E the third chapter me diz exatamente qual deles. Faz sentido. E sobre os que indicam posse ou origem, como my ou Italian? Ótima pergunta. Essa é a nossa terceira dupla. Posse versus origem. Os possessivos, my, your, his, limitam o substantivo a um dono. Certo. My book não é um livro qualquer, é o meu. Já os adjetivos próprios, que vêm de nomes próprios e são sempre com letra maiúscula, Como Italian. isso, eles limitam pela origem ou associação. Italian food não é uma comida qualquer, é a comida da Itália. A Shakespearean play é uma peça associada a Shakespeare. Isso organiza muito bem as ideias. E dentro dessa categoria de adjetivos limitantes, tem um que as pessoas usam o tempo todo, talvez sem nem perceber, Qual? que é quando um substantivo vira um adjetivo.
Sim, e talvez esse seja o tipo que mais revela a alma da língua inglesa. O uso de substantivos como adjetivos. O exemplo clássico do material é credit card. Exato. Em português, a gente precisa de uma ponte, a preposição de. A gente diz cartão de crédito. Isso, Não podemos simplesmente dizer cartão crédito. A gente precisa dessa conexão. precisamente. E essa é a grande sacada, o modelo mental que o material nos oferece. O inglês é uma língua de posição, quase como um jogo de Lego. A palavra credit é um substantivo. A palavra card é um substantivo. Ok. Mas, ao colocar credit antes de card, ela magicamente se transforma no adjetivo. A função dela muda completamente por causa do lugar que ela ocupa. Entendi. Pense em party gifts, wedding guests, computer screen. É um sistema operacional diferente do nosso, focado na máxima eficiência e compactação. Essa ideia do inglês ser um lego de palavras onde a posição define a função é muito poderosa. Mas as anotações guardam uma surpresa final que leva isso a um nível ainda mais avançado. Ah, sim. Usar até mesmo verbos como adjetivos. Isso, para mim, parece quebrar todas as regras. Quebra e, ao mesmo tempo, reforça a regra principal. A posição é tudo. É um recurso elegante e extremamente comum que usa o infinitivo, a forma to plus verbo, para modificar um substantivo. E ele vem depois, né? Isso, o infinitivo geralmente vem logo depois do substantivo. Por exemplo, I need a book to read. Um livro para ler. Novamente, em português, a gente precisa da preposição, para. Mas em inglês, a expressão to read está agindo diretamente sobre book, Exato. descrevendo que tipo de livro é, qual a sua finalidade. É um livro com o propósito de ser lido. Exatamente. O material dá outros exemplos ótimos, como This is always a fun show to watch. To watch qualifica show. Aham. Ou We still haven't found anyone to hire. To hire limita o tipo de anyone que eles procuram. É uma estrutura incrivelmente fluida e, mais uma vez, eficiente. É mais curto. É uma forma mais curta de dizer a show that is fun to watch ou anyone whom we can hire. É muito mais direto. E pensar nisso ajuda a entender a lógica da construção de frases, em vez de só traduzir palavra por palavra, o que geralmente não funciona. Quais outros exemplos comuns a gente vê disso no dia a dia? Ah, são inúmeros. Quando alguém está com fome, procura something to eat. Certo. Se está procurando um lugar para morar, busca a place to live. Se tem muito trabalho, diz I have a lot of work to do. Essa estrutura é uma marca registrada da fluência em inglês. Perceber e usar isso é um passo gigantesco para soar mais natural. Perfeito. Acho que conseguimos extrair os pontos principais e ir muito além de uma simples aula de gramática. Resumindo as grandes ideias, então. Primeiro, o inglês simplifica a forma dos adjetivos. Eles não variam. Isso. Segundo, ele compensa isso com uma complexidade na posição. Saber se um adjetivo vem antes do substantivo ou depois de um verbo é fundamental e segue regras específicas como a gente viu com o Alone Boy. Exato. E terceiro, e talvez o mais importante, a função de uma palavra em inglês é flexível, definida pelo seu lugar na frase. Substantivos e até verbos podem se disfarçar de adjetivos, mostrando que a língua é um sistema dinâmico e eficiente. Sem dúvida. E para fechar, fica uma provocação. O material que a gente analisou nos deu, de forma excelente, o manual de instruções da gramática, as regras da construção. Certo, o como funciona. Isso. Mas a verdadeira arte com a língua, a verdadeira maestria, aparece quando você observa como os falantes nativos, especialmente em literatura, música ou discursos, dobram ou até quebram essas regras de propósito para criar um efeito. Então, o pensamento final é este. Agora que as regras sobre a posição e o uso dos adjetivos estão mais claras, como seria possível usar esse conhecimento para, conscientemente, sermos não apenas corretos, mas também criativos? Como usar a ordem das palavras para criar ênfase, para dar um estilo próprio à comunicação? É uma boa reflexão. A gramática nos dá a estrutura da casa, mas a decoração, o estilo, a alma, isso vem de um entendimento mais profundo de como usar e às vezes quebrar essas mesmas regras.